Então, gente, vejam, eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre a teoria angular, né? Por que que é importante a gente estudar aí a inclinação de uma reta, tá? De uma reta no plano. Observe, se eu estou me referindo aqui a uma reta no plano, né? Eu estou querendo observar o ângulo formado por essa reta com o eixo X, né? Que é o eixo das abscissas. Então, nesse sentido, a gente pode observar que existem somente quatro possibilidades aí para essa reta, né? Para o desenho dessa reta no plano. Vejam, a gente pode ter aqui um ângulo agudo, né? Ou seja, a reta o ângulo ele ser maior de que 0 graus, né? Maior do que zero e menor de que 90. A gente pode ter também um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 graus e 100 e 180, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. E 180 graus. A gente pode ter também aqui um ângulo reto, né? Onde temos aqui uma reta vertical. Isso quer dizer que o ângulo aqui, que é esse ângulo aqui alfa, né? O ângulo formado é 90 graus. E podemos ter também aqui uma reta horizontal, paralela ao eixo X. Então nós temos aqui que o ângulo alfa, ele é aqui exatamente 0 grau, 0 graus, né? Nós dizemos aqui que essa reta, ela não tem aí inclinação, ou dizemos que ela tem inclinação igual a zero. Tá bem? Então, veja, gente, por que é importante a gente estudar, né? Estudar a equação de uma reta. Aqui na geometria analítica, com o estudo, né, da inclinação da reta, a gente pode chegar a alguns resultados importantes. Vejam, a gente pode encontrar aqui a direção da reta, tá? A gente pode encontrar a direção da reta, certo? A direção da reta. Através desse ângulo aqui também, a gente pode determinar a posição, a posição relativa, relativa entre duas retas, tá? Entre duas retas. E a gente também pode trabalhar com uma coisa bem importante aqui para o estudo das equações da reta, né? Das equações das retas, que é saber, né? Que é o cálculo do coeficiente, né? Do coeficiente angular, tá bom? Do coeficiente angular. Então, basicamente, a gente vai estudar aí a inclinação da reta para saber um pouco mais sobre esses três pontos aí que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então vejam, pessoal, sobre esse coeficiente angular que eu quero destacar aqui para vocês, né? Esse coeficiente angular, ele nos traz aí um resultado bem importante, né? Ele mostra, né? Deixa eu colocar aqui para vocês que ele mostra a variação, a variação no eixo y, no eixo y, quando variamos, uma, deixa eu colocar esse 1 aqui em formato de número, quando variamos uma unidade num eixo X, tá? Então esse coeficiente angular, ele vai me dizer quanto o valor no eixo Y aqui, ó, aumenta quando nós nos deslocamos aqui uma unidade para mais, né, ou para menos aqui no eixo X, tá? Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Para isso, é importante a gente saber que para calcular esse coeficiente angular, eu vou chamar aqui esse coeficiente angular de m, a gente precisa calcular esse coeficiente angular, né, fazendo a tangente da inclinação da reta, né, a tangente do ângulo em que a reta forma aí com o eixo X. Tá bem, pessoal? Então vejam, para trazer esse exemplo aqui para vocês, eu vou trabalhar aqui com a seguinte reta. Observa, vou trazer aqui a reta de equação geral, menos 2x
mais y menos 2 igual a zero. Então, tenho aqui a equação, essa equação geral. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou primeiro aqui atribuir 2 pontos, tá? Vou atribuir aqui 2 pontos, então eu vou considerar aqui um ponto A aqui, tá? Eu vou encontrar aqui uma coordenada para ele, obedecendo aqui a equação da reta. Por exemplo, eu quero aqui os pontos onde a reta corta o eixo y. Então, o eixo x aqui 0. Se eu colocar aqui o x igual a 0, o y vai ser igual a 2. E se eu colocar aqui no ponto B, né? Colocar aqui no ponto B, onde a reta corta o eixo x, colocar aqui o y igual a 0 aqui, né? E fazer aqui as contas, o x, ele vai dar aí exatamente menos 1, tá bom? Então aqui eu tenho 2 pontos determinados, né? Com esses 2 pontos determinados, o que a gente vai fazer aqui agora é o desenho, né? É a figura que representa aí exatamente essa reta, tá? Então ficaria mais ou menos assim. Vejam. Vou pegar aqui, ó. Então aqui nós temos eixo x, eixo y. Vamos pegar aqui as nossas unidades. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2 aqui no eixo y, né, que é o ponto A. E temos aqui no ponto B menos 1 e 0, que é exatamente aqui esse ponto, tá? Então, veja, gente, pegando aqui a nossa reta, ela ficaria assim, né? Deixa só eu fazer essa reta melhor aqui para vocês. Então, vejam, a reta ficaria assim, tá? Pronto. Então, a nossa reta está aí. Aí, veja, pessoal, se eu estou interessado, né? Se eu estou interessado em saber quem é o coeficiente angular, eu preciso saber aqui a tangente, né? A tangente desse ângulo que está aqui, ó. Desse ângulo pequenininho que está aqui. Esse ângulo que eu estou chamando de ângulo alfa. Observa que essa figura aqui, onde está aqui localizado o meu ângulo, é um triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar esse triângulo retângulo um pouco maior aqui para a gente calcular, tá? Então, veja, nosso triângulo retângulo, ele vai ficar assim, ó. Certo? Então, tá aqui nosso triângulo retângulo. Aí, vejam, aqui eu tenho o ângulo alfa, que a gente quer calcular a tangente dele. Eu tenho que esse cateto aqui, que é a altura do triângulo, mede 2. E esse cateto, que é a base do triângulo, mede 1. Então, a gente já sabe que o m, né, de acordo com o que eu escrevi aqui para vocês, que esse m aqui, que é o coeficiente angular, vai ser igual à tangente do ângulo alfa. E a tangente do ângulo alfa, né, pessoal, pela definição de tangente, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui vai dar igual a 2. Então, a gente pode dizer que o nosso coeficiente angular, ele é igual a 2. Isso quer dizer, gente, que quando eu aumento uma unidade aqui no eixo x, lá no eixo y, né, os nossos valores aumentam exatamente aí duas unidades. Tá bem, pessoal? Aí vejam só, para ficar claro, né, aqui para vocês sobre o que é que eu estou falando, eu vou aqui para o ambiente do GeoGebra, tá bom? Então vamos lá. Pronto, gente, vejam. Então eu estou aqui no GeoGebra para falar um pouco para vocês aqui um pouco mais sobre o que é que significa o coeficiente angular de uma reta, tá? Então eu vou digitar aqui a equação da reta que a gente estava trabalhando, que foi menos 2x mais y menos 2 igual a zero, tá? Então, quando eu digito aqui a equação, o GeoGebra ele já faz o desenho aqui da reta para mim, onde a gente já sabia que essa reta, ela corta os eixos aqui no ponto 0 e 2 e no ponto menos 1 e 0, não é isso? Aí vejam só, pessoal, o que é que acontece, gente? Vejam. Deixa eu colocar esse ponto mais para cá, tá? Vejam, o que é que acontece aqui? Quando a gente traça aqui a nossa reta, a gente observa o seguinte: eu posso trabalhar com quaisquer valores que eu quiser, né? Pois uma reta aqui é composta de infinitos pontos. Mas eu vou trazer para vocês aqui números inteiros para um melhor entendimento, tá? Então, vejam só. Vou fazer aqui uma pequena tabela
colocar aqui valores de x e valores correspondentes para y. Então, eu vou pegar aqui três pontos, tá? Então, observa, inicialmente aqui eu tenho ponto, lá no ponto A, eu tenho ponto 0 e 2, então eu vou colocar aqui, ó, 0 e 2, tá? Então, agora aqui eu vou pegar um outro ponto que pertence a essa reta aqui, ó, que é o ponto 1, aqui, ó, ponto 1 e 4 também pertence a essa reta. E a gente também tem aqui, né? A gente também tem aqui um outro ponto. Eu vou pegar aqui positivo, gente, para um melhor entendimento, tá? Mas poderia ser negativo também. Vou pegar aqui agora o ponto 2 e 6, né? Observa aqui, ó, o ponto 2 e 6, ele pertence aí a essa reta também, tá? Então eu vou pegar aqui o ponto 2 e 6. Aí vê, galera, o que é que significa esse coeficiente angular? Vê só o que é que está acontecendo. Quando a gente aumenta aqui uma unidade, né? A gente aumenta aqui uma unidade no eixo x, o que está acontecendo é que temos o aumento aí de 2 unidades no eixo y, não é verdade? Vê aqui de novo, ó, do 1 para o 2 a gente aumentou 1, e do 4 para o 6 a gente aumentou novamente 2 unidades. Então, o coeficiente angular, ele me dá o valor da variação no eixo y, quando a gente varia aí uma unidade no eixo x. Isso também acontece se eu diminuir, tá, gente? Se eu diminuir aqui uma unidade, né? Se eu diminuir aqui uma unidade no eixo x, lá no eixo y, essa reta vai ter valores correspondentes aí diminuindo 2 unidades, tá bom? Então, pessoal, o que é que a gente tem, gente? Vê só, se eu pego aqui essa minha equação, né, que eu vou escrever aqui para vocês, que é menos 2x mais y menos 2 igual a 0, observa que aqui no GeoGebra ele coloca aqui a equação igual a 2, mas isso não tem problema, tá? Aí vejam, se eu pegar aqui, né, essa equação, eu posso escrever aqui essa equação na forma reduzida, não é? Eu posso escrever ela como sendo o seguinte, ó, y igual a 2x, né, pegando esse menos 2x passando para o segundo membro da nossa igualdade, e esses dois é a mesma coisa. Aí vamos ficar com y igual a 2x mais 2. Então, o que é que está acontecendo, gente? Vejam, através da equação reduzida, a gente já pode tirar aqui dois valores importantes, né? Nós já temos aqui, ó, o nosso coeficiente angular, que é justamente esse número que está aqui, ó, multiplicando o meu x, né? Então, meu coeficiente angular é 2, e temos também aqui o nosso coeficiente, deixa eu escrever da mesma forma aqui, tá? E temos também aqui o nosso coeficiente linear. E o que é que significa, pessoal? O coeficiente linear é exatamente o número onde a reta está cortando aqui o eixo y, que nesse caso aqui é esse outro número que está aqui, pessoal, que é 2 também, tá? Então, só para ficar claro, né? Só para ficar claro aqui para a gente, eu vou vir aqui no GeoGebra e vou desenhar aqui outra reta, tá? Então, observa a reta que eu vou desenhar, essa daqui, ó. Y, né? Igual a... Deixa eu pegar aqui 3x menos 2, tá? 3x menos 2. Então, observa que o GeoGebra desenhou essa segunda reta aqui, tá? Essa segunda reta aqui pra gente. Aí, o que é que tá acontecendo? Essa reta que eu acabei de desenhar aqui para vocês, ela tem a equação y igual a 3x menos 2. Então, a gente tem aqui que o coeficiente, né? Que o coeficiente angular dessa reta aí, ó, o coeficiente angular dessa reta, ele é igual a 3, e o coeficiente linear, ele é exatamente igual a menos 2. E lembrando que esse coeficiente linear, né, que eu acabei de dizer para vocês, é o valor onde a reta toca o eixo y. Então, pessoal, vejam, já que a gente conhece
esse valor aí do coeficiente angular e linear, né? A gente sabe como achar. Basta a gente aqui escrever a equação na forma reduzida. Tá bem, pessoal? Aí vejam, gente, com isso a gente chega aqui ao final de mais uma videoaula e eu quero trazer aqui a resolução de mais uma questão para vocês, tá? Então vamos lá. Então, temos aqui essa aplicação que ela está aqui como questão número 12, porque ela é a 12ª questão de uma lista de exercícios que eu vou postar na descrição desse vídeo, tá, gente? Então vejam, a questão diz assim: observe no gráfico abaixo a representação geométrica da reta R. Qual é a equação da reta R? Então nós temos, pessoal, várias formas de resolver essa questão, inclusive utilizando as alternativas, mas eu não vou fazer isso, tá? Então vejam, inicialmente a gente sabe aí que se eu fizer aqui a tangente desse ângulo, isso vai dar exatamente aí o coeficiente angular da reta que a gente chamou aqui na nossa aula de M. Então M é igual a tangente do ângulo de 45 graus, né? A tangente de 45 graus é igual a 1, tá bom, pessoal? Aí vejam só o que acontece. Nós temos também aqui dois pontos por onde essa reta, né? Por onde essa reta aí ela está passando. Então, escrevendo a nossa equação aqui na forma reduzida, y igual a mx mais n, a gente viu, né, anteriormente que esse valor aqui, né, o valor de n, que é o coeficiente linear da reta, é exatamente o número onde a reta corta o eixo y, ou seja, ele é igual a menos 2. Então, vê, pessoal, se o n é igual a menos 2 e esse m aqui, ele é igual a 1, então só resta aqui para a gente agora escrever a equação da nossa reta. Então vamos ficar com y igual a m vezes x, ou seja, 1 vezes x, mais n, só que n é menos 2. Então, reescrevendo aqui a nossa equação reduzida, vamos ficar com y igual a x menos 2. Aí observa que como nós encontramos a equação reduzida da reta, né, y igual a x menos 2, ela está exatamente aí na alternativa R. Tá bem, gente? Então aqui fizemos aí a resolução da questão e bastante teoria, né, gente? Trouxemos aí nessa videoaula. Então a gente vai ficar por aqui e eu encontro vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.